Olá, você está ouvindo o primeiro episódio do podcast Psiquetando, onde a gente vai falar muito sobre psicologia. O meu nome é Michel Mansur, eu sou psicólogo clínico há mais de 12 anos e eu que vou te acompanhar nesse primeiro episódio. Hoje eu vou falar um pouco sobre o TDAH, sobre algumas dúvidas comuns ao redor do transtorno, e um pouco sobre diagnóstico, vou tentar falar um pouco sobre tratamento, vou tentar abordar esse assunto da forma mais completa possível num espaço curto de tempo. A primeira questão que eu acho importante é explicar o que é o TDAH. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento que tem bases neurobiológicas. Então, de forma simples, você vai nascer com o TDAH. Você não vai desenvolver TDAH ao longo da sua vida. Por isso, um dos critérios diagnósticos que a gente usa é justamente os sintomas estarem presentes desde a infância. Esse transtorno ele é causado por uma questão fisiológica e não por fatores psicológicos, embora os fatores psicológicos eles possam agravar os sintomas e a intensidade do transtorno. O TDAH afeta cerca de 8% da população mundial. Essa estatística varia bastante, considerando a pesquisa que a gente utilizar, então eu acho que 8% é uma média conservadora que a gente pode falar. O TDAH tem como característica uma baixa concentração de dopamina e noradrenalina, principalmente no córtex pré-frontal, que é essa região do cérebro que fica atrás da sua testa. Eu acho que é interessante eu explicar um pouco desses neurotransmissores. Então, assim, a dopamina é um neurotransmissor que está envolvido na regulação da atividade motor e das funções límbicas, mas ela também desempenha um papel muito importante na atenção e na cognição. Sobretudo, assim, se a gente falar do funcionamento executivo e do sistema de recompensas. O outro neurotransmissor que eu tinha dito antes é a noradrenalina, que é um produto do mesmo sistema de metabolismo da dopamina. E ela regula importantes funções cognitivas superiores, como memória de trabalho e controle de inibição. A gente também tem, nesse caso, a serotonina, que é mais conhecida, eu acho, das pessoas, que pode estar desequilibrada em pessoas com TDAH, mas dessa vez a serotonina a gente não vai falar que ela tem uma ligação direta, ou seja, ela não causa o TDAH, mas ela tem uma ligação forte com as comorbidades ao redor do TDAH, como transtorno de conduta, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e transtornos de humor, como depressão e ansiedade. Na verdade, é importante a gente falar sobre comorbidade no TDAH, porque até 75% das pessoas com TDAH têm ou terão alguma comorbidade ao longo da vida. Então, por via de regra, o TDAH dificilmente vem sozinho. Normalmente, ele é acompanhado por alguma outra questão, como ansiedade, depressão, transtorno bipolar e por aí vai. Lembrando que o podcast Psiquetando é um oferecimento Corpora. Volte a ser psicóloga, plataforma que automatiza a gestão do seu consultório. No fim das contas, tentando resumir essa parte, de uma forma mais básica, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que as pessoas com TDAH têm as funções executivas cerebrais afetadas por esse transtorno, além de ter problemas também com o sistema de recompensas do cérebro. As funções executivas, de uma forma resumida, a gente pode falar que elas incluem processos cognitivos como controle de atenção, inibição cognitiva, controle de impulsos, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva, tá? O que é o controle inibitório, por exemplo? É a capacidade de eu inibir comportamentos ou de mesmo eu conseguir controlar para que pensamentos aleatórios não fiquem surgindo na minha cabeça o tempo todo, conseguir manter minha atenção presa em alguma coisa. Memória de trabalho é aquela memória que a gente utiliza enquanto a gente está em uma atividade. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês nesse podcast e eu estou utilizando minha memória de trabalho para trazer informações que eu preciso utilizar agora. E flexibilidade cognitiva
é resolução de problemas, a capacidade de se adaptar a novas situações, se adaptar às coisas da vida. Todas essas questões vão gerar os sintomas do TDAH, desde os mais básicos, como a gente conhece, de desatenção, hiperatividade e impulsividade, até os mais complexos, como baixa tolerância à frustração, desregulação emocional, oscilação de humor, entre outros sintomas que podem surgir nas pessoas com TDAH. Falando sobre o diagnóstico do TDAH ele é complexo. A gente tem que analisar muitas coisas ao redor da vida dessa pessoa. As pessoas hoje em dia acham que é simplesmente preencher os sintomas do transtorno e pronto, eu tenho TDAH. É por isso que a gente tem tanta confusão, tanta gente achando que tem TDAH. Mas para ser muito sincero com vocês, a maioria das pessoas que me procuram para uma avaliação de TDAH, elas, no final das contas, a gente descobre que elas não têm esse transtorno. Elas têm outras condições que acabam gerando sintomas semelhantes. Por exemplo, a ansiedade pode gerar sintomas de desatenção ou agitação excessiva. Assim como o uso excessivo de telas ou vício em dispositivos eletrônicos, como smartphones, videogames. E isso é importante até a gente falar, que assim, depois que teve essa explosão da popularização do smartphone, ele gera uma hiperestimulação nas pessoas. Ele gera vários estímulos simultâneos e isso causou uma redução muito grande na capacidade de atenção e concentração da população em geral. Mas isso não é TDAH. Isso é ocasionado pelo uso excessivo desses smartphones. Isso não caracteriza TDAH, tá? Isso é importante a gente deixar claro. Então, nem tudo que é desatenção, nem tudo que é agitação é TDAH. A gente tem que analisar outras coisas e é disso que eu vou falar agora. Para a gente ter o diagnóstico do TDAH, a gente precisa preencher alguns critérios. Então, além dos sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, a gente precisa ter uma complexa análise do histórico de vida desse paciente. Então, a gente tem alguns critérios que precisam ser preenchidos. Por exemplo, os sintomas precisam estar presentes desde a infância. Então, se começou depois de adulto, por via de regra, não é TDAH. Precisam existir impactos desses sintomas em diferentes ambientes e contextos da vida dessa pessoa. Então, se você só tem desatenção, ou só fica inquieto no seu trabalho, talvez você não tenha TDAH. Talvez o problema seja o seu trabalho exclusivamente. Entende? Uma pessoa com TDAH, ela tende a relatar prejuízos devido aos sintomas do TDAH em diferentes situações da vida. Então, assim, seja na vida acadêmica, na vida profissional, na vida pessoal, ela vai relatar esses prejuízos. É muito comum também ela relatar que outras pessoas acabam brigando com ela ou se incomodando com o jeito dela em diferentes ambientes por causa desses sintomas que ela atribui ao TDAH. E no caso, além desses critérios que eu citei antes, um dos critérios mais importantes é que os sintomas não possam ser explicados por nenhuma outra condição. Então, se essa pessoa tem quadros significativos de outros transtornos que podem estar gerando esses sintomas, a gente não pode considerar como sendo TDAH. Eu sei que essa parte é um pouco confusa, mas eu vou explicar um pouco melhor agora. Lembrando que o podcast Psiquetando é um oferecimento Corpora. Volte a ser psicóloga, plataforma que automatiza a gestão do seu consultório. Nesses casos, o que a gente precisa fazer? Nesses casos, a gente precisa tratar esse quadro primeiro. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo para ficar mais simples. A pessoa tem um quadro de ansiedade muito significativo, que pode estar gerando esses sintomas que parecem com os sintomas de TDAH. Então a gente vai precisar tratar primeiro esse quadro de ansiedade e observar. Com a redução da ansiedade, os sintomas que pareciam TDAH antes, eles permanecem? Se eles desaparecerem, pode significar que eles eram gerados apenas pela ansiedade. Mas se mesmo com uma melhora desse quadro ansioso, os sintomas que parecem TDAH eles permanecerem ativos,
então talvez realmente seja TDAH. Aí a gente precisa fazer a investigação para o caso do TDAH, porque a gente precisa considerar essa hipótese. Então a pessoa fez o tratamento ali de ansiedade, ela teve uma melhora dos sintomas ansiosos, mas a desatenção, a impulsividade, tudo isso permaneceu mesmo depois. Então a gente, nesse caso, tem que considerar a hipótese de TDAH. E como que funciona efetivamente esse diagnóstico? Para crianças, no caso de crianças, eu recomendo que elas passem por uma avaliação multidisciplinar com neuropsicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo e médico neurologista ou psiquiatra, para a gente poder ter um diagnóstico de TDAH, porque como a gente tem menos acesso ao histórico de vida dela, porque ela é uma criança, a gente tem que estar mais atento a avaliações multidisciplinares e o máximo de exames complementares possíveis. No caso dos adultos, eu recomendo a avaliação psicológica e a avaliação médica. E em casos mais complexos, as avaliações complementares podem ser necessárias. Aí vem algumas perguntas, por exemplo, mas Michel, se eu tenho TDAH, como que funciona esse tratamento? O tratamento do TDAH, de forma simples, é realizado através de medicação, intervenção psicológica e construção de bons hábitos. Então, por exemplo, todo mundo que tem TDAH precisa de medicação? Não. Em casos mais leves, pode ser que outras intervenções não medicamentosas sejam suficientes, mas só a equipe que acompanha essa pessoa pode determinar isso, entende? Porque cada caso é um caso. Então sim, você pode precisar da medicação, e isso não é um problema, tá? A medicação para o TDAH é segura, não é um problema precisar da medicação. Mas além disso, você vai precisar em todos os casos de acompanhamento psicológico. Precisa fazer terapia. Porque ao longo da vida, as pessoas com TDAH, elas vão desenvolvendo diversas estratégias emocionais e comportamentais para lidar com o TDAH e os seus impactos. Só que na maioria das vezes, essas estratégias não são exatamente sustentáveis e elas geram muitos prejuízos e sofrimentos. Então precisa sim fazer terapia, senão você se torna o que eu chamo de medicado ineficiente. Porque as questões emocionais e comportamentais continuam existindo, aí a pessoa vai aumentando a dose da medicação porque ela não consegue ter os efeitos desejados e no final das contas ela nunca melhora da forma que ela gostaria. Além da medicação e da psicoterapia, existem outras questões importantes, tá? A gente precisa desenvolver uma boa rotina adequada e sustentável. Precisa criar hábitos mais saudáveis, cuidar do seu sono. Se você não tiver uma boa rotina de sono, os sintomas pioram e muito. Precisa praticar exercício físico. Isso vai te ajudar a produzir mais dopamina e noradrenalina, além de te ajudar a manter a rotina e a disciplina. E um ponto extremamente importante, precisa se alimentar de forma adequada. Uma alimentação equilibrada vai te ajudar muito no controle do transtorno. Então, basicamente, é assim que funciona o tratamento do TDAH. É um tratamento multidimensional, entende? Multifatorial. A gente tem várias coisas que a gente precisa trabalhar nesse tratamento. Não é simplesmente tomar o remédio ou simplesmente fazer terapia. Tem várias coisas que precisam ser observadas. Bom, pessoal, foi um prazer acompanhá-los hoje nesse primeiro episódio do Psiquetando. Eu desejo que todos vocês tenham um ótimo dia e que continuem nos acompanhando.